Olá, bom dia! Eu te ajudo a ressignificar esses traumas que você carrega na sua vida, para você viver uma vida mais leve, para você viver em harmonia com os seus filhos, para que a sua família realmente possa ser uma família alegre, uma família que consegue viver com prosperidade, com sucesso. E Sandra, para quem que é essa live de hoje, né? É para você pai, é para você mãe que já passou por uma situação de suicídio na família, tem um parente, um tio, um primo, um avô, um irmão, às vezes até o seu filho. Nós vamos hoje nessa live entender o que leva uma pessoa ao suicídio dentro dessa visão sistêmica. Então, essa live de hoje, ela requer muita atenção, ela requer que você tenha um olhar para ela sem julgamento, para você poder captar as informações terapêuticas que vão te auxiliar. Então, vamos hoje falar sobre suicídio com muito amor, com muito respeito, sem nenhum tipo de julgamento e sem nenhum tipo de dó. E para todos vocês que já chegaram aqui, hoje eu preciso muito do apoio de vocês. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live. Hoje, por alguma razão, o YouTube não está transmitindo, não sei bem o que aconteceu. Preparei tudo, dei o enter para começar e não vai, fica girando. Então, a nossa live hoje, ela está exclusivamente aqui no Instagram, tá? Vou tentar, depois que fechar a live, salvar e tentar subir ela para o YouTube. Mas até lá, vamos compartilhar essa live. É importante? Sim, é muito importante. Por que eu decidi falar com vocês sobre isso hoje? Porque muitas pessoas têm me procurado. Sandra, olha, eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho mais jovem, eu tenho um filho adulto que já tentou contra a própria vida ou que tem pensado sobre isso e eu não sei muito bem o que fazer. E eu quero trazer esse entendimento para você, para contribuir com você. Não é algo tão simples quanto para muitas pessoas parece. Muitas pessoas, elas resumem tudo, né? Elas querem sintetizar esse entendimento, mas não é bem assim que funciona. E eu vou trazer essa visão hoje para vocês, tá? Nossa, que bom ter todos vocês aqui. Bom dia para vocês também. Gente, essa é uma live que a gente não pode guardar só pra gente, tá? As pessoas, nós seres humanos, quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, quanto mais nós vamos ascendendo na caminhada, na jornada da evolução, quanto mais nós vamos nos tornando seres espirituais iluminados, mais a gente transborda. Sandra, o que é transbordar? É você compartilhar, é você dividir, somar com o outro o conhecimento que você tem. Porque o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, com atitude, com ação, ele cura, ele ajuda você, a sua família e outras famílias. Então vamos transbordar. Eu poderia simplesmente vir aqui falar, olha, eu sou uma consteladora familiar, eu te ajudo a resolver esse e aquele problema. Então, se você precisar de mim, me chame. Mas o porquê que eu não faço exatamente isso? Porque eu estou aqui para transbordar. Sim, é o meu trabalho como terapeuta, né? Quando vocês me ligam, quando vocês me mandam mensagem precisando do meu auxílio, é muito bom. Esse é o meu trabalho. Mas eu sei que existem pessoas que estão no caminhar em lugares diferentes. Algumas pessoas já expandiram a mente, algumas pessoas têm condições de buscar financeiramente um atendimento desse nível, outras pessoas ainda não. Então, para quem ainda não tem tanta condição financeira e até mesmo de entendimento, porque esse tipo de terapia aqui ele não é para qualquer pessoa. E eu vou te explicar isso, tá? Sandra, como assim? Tem preconceitos? Tem discriminação? Não, não tem.
Mas quando eu digo que ele não é para essa terapia, não é para qualquer pessoa, é no sentido de que a pessoa, para buscar uma terapia dessa profunda, muito profunda, ela precisa ter um mínimo de entendimento, de conhecimento. Do contrário, ela não vai buscar uma terapia profunda, ela vai continuar sendo uma pessoa vítima da vida. Então, essa terapia é uma terapia para quem já passou por algumas caminhadas doloridas e a pessoa está cansada de sofrer. E ela quer fazer o quê? Ela quer resolver, ela quer se tornar protagonista da própria vida. E então ela decide mergulhar profundo nesse conhecimento, porque é necessário uma decisão e é necessário conhecimento, entendimento, atitude para você transformar sua vida. Então você para de achar que o outro tem que fazer por você e você mesmo começa a fazer por você. Essa é a única forma de você mudar a sua vida. É você se amando, é você se respeitando, é você se priorizando para você conseguir os resultados que você quer ter em todos os níveis. Então, bom dia para vocês, que bom ter vocês aqui, Dona Bel, Vera, Nilzete, Luvas, Vilma, Edilene, que bom. Olha, enquanto eu estiver falando com vocês, se possível, deixem aqui comentários, likes, coraçãozinhos, assim o algoritmo entende que é um assunto relevante, vai mostrando para outras pessoas, tá? Então nós vamos começar esse entendimento. Sandra, o tema da live me chamou a atenção e eu vim aqui, mas eu não te conheço, eu vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou terapeuta holística, terapeuta quântica, terapeuta sistêmica, também sou mentora sistêmica e facilitadora em constelação familiar e empresarial. E eu utilizo essas técnicas e outras para te auxiliar no seu ressignificar, no seu equilíbrio emocional, no seu desbloqueio mental, no seu autoconhecimento, para que você possa se tornar aqui na Terra tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, isso é um pouquinho do que eu faço, é uma breve apresentação sobre mim. Se você está chegando agora, tem muito conteúdo aqui no feed do Instagram, no meu canal do YouTube para você acessar e para você começar a beber dessa fonte que é curativa. Então vamos lá, começar o nosso entendimento sobre suicídio e constelação familiar, que é o tema da nossa live. Sandra, por que hoje tantos adolescentes, tantos jovens, tantas pessoas adultas estão se suicidando? Estão pelo menos tentando. E aqui eu já quero trazer alguns alertas para você, né? Os anos têm se passado e os índices têm aumentado. E vão continuar aumentando. Por quê? Nós estamos passando por um período onde as famílias, onde a própria sociedade, ela está desatenta, ela está negligenciando emoções, sentimentos, comportamentos e estrutura familiar. Então, os filhos estão crescendo realmente sem estrutura. Os filhos estão sendo filhos da TV, filhos dos canais, né, de entretenimento, filhos da escola, filhos dos quartos, mas os pais e as mães, eles não estão ali presentes como deveria, de corpo e alma. E eu não tô aqui hoje conversando sobre isso com você para apontar o dedo para você e para te julgar. Nunca, jamais. O intuito aqui é te trazer uma consciência. Por quê? Porque os índices estão aumentando. E se o seu filho, ele vai por esse caminho, não é só a vida dele que acaba, desestrutura uma família, né? Pais e mães perdem a alegria de viver, irmãos adoecem. É um desequilíbrio generalizado. E por que eu quero trazer essa consciência para você? Porque muitos estão me mandando mensagem. Muitos quem, Sandra? Pais
pais, tá? Os pais estão preocupados com os filhos, os pais estão preocupados com o adolescente, com o jovem, e aí começam a me pedir orientações. Eu decidi compartilhar aqui com todos vocês, porque isso é de suma importância. Em muitos momentos das minhas lives, eu converso com vocês que nós temos níveis de consciência, né? E que entre esses níveis tem a consciência racional e tem o inconsciente. Então, muitas vezes você acredita que o seu filho, ele está pensando em suicídio, ou ele cometeu suicídio, ou alguém da família fez isso, né? Por quê? Porque estava com dificuldades financeiras, porque tinha problema no relacionamento amoroso, porque era uma pessoa doente, né, fisicamente, era uma pessoa triste. E eu quero dizer para você o seguinte: sim, isso é um sintoma, mas isso não é o responsável, isso não é a raiz do problema, da dor do suicídio, tá? Isso é algo que aconteceu na mente racional. Então, é mais ou menos assim, ó. Você tá aí com o seu copo, no meu caso aqui é a minha caneca. A minha caneca, imagine, né? A pessoa, ela vai acumulando dores, a pessoa, ela vai acumulando bloqueios, traumas, questões sistêmicas, ancestrais, transgeracionais. Então, essa caneca, ela vai se enchendo. Ela vai se enchendo. Então, quando vem aquela gotinha, né? A pessoa perdeu o emprego, a pessoa foi traída, a pessoa se decepcionou com alguma coisa, essa gotinha que fez o copo transbordar, ela foi a gota d'água que faltava para o negócio desandar, para tudo ir por água abaixo. Mas essa não é a verdadeira causa. Tá? O que está aqui embaixo, o que você não vê, os invisíveis, os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos. E é sobre isso que nós vamos conversar. Sandra, então, as frustrações, o desemprego, a falta de um relacionamento amoroso equilibrado, isso não é importante? Sim, isso é importante também, mas isso não é a causa principal. Isso é como se fosse uma situação acessória, uma emoção secundária. Existe uma emoção raiz, existe uma dor raiz e é sobre isso que nós vamos conversar, tá? Bom dia, Mônica, Júnior, Nilzete. Tá, que bom, Nilzete, que você conseguiu recuperar. Vânia, Glória, Mauri, Kelly, bem-vindos, tá? Todos vocês. Então, eu vou começar a trazer para você alguns entendimentos sobre as visões sistêmicas e, claro, no nosso decorrer da live, mais para o fim, eu vou te trazer um caminho para você começar a organizar tudo isso na sua família, com seus filhos, para que não chegue a esse ponto, né? Para que você consiga mapear os seus filhos, para que você consiga fazer um diagnóstico precoce e poder ajudar o seu filho. Porque sim, se você, pai e mãe, não ajudar, provavelmente o seu filho, ele vai atentar contra a própria vida, pelos motivos que nós vamos conversar aqui, tá? Então vamos lá. Sandra, dentro da visão sistêmica, o que leva um filho a pensar em suicídio, a atentar contra a própria vida? Eu vou te trazer agora esse entendimento. Você sabe que você que me acompanha, eu sempre converso com vocês sobre as leis sistêmicas, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre o dar e o tomar. E quando uma pessoa, ela quebra a lei da hierarquia, dificilmente ela consegue lidar com a dor, dificilmente ela consegue salvar a pessoa que ela gostaria. E como forma de lealdade, porque é um amor adoecido, tá? Essa pessoa, ela caminha para o suicídio. Sandra, como assim? Vou explicar para vocês. Muitas vezes você nasceu numa família onde os pais, os avós, os tios, os primos, as pessoas sofrem muito.
aonde as pessoas passam por desafios na vida muito grandes. E o seu filho, nascendo nessa família, ele sente um amor grandioso por todos. Lembra que eu sempre converso com vocês que o sistema familiar nós todos estamos conectados a ele por laços invisíveis. Muitas vezes você não se lembra, né? Porque conscientemente você não sabe, mas inconscientemente você está conectado com todos. Inconscientemente a sua alma é fiel a esse sistema familiar. Então, quando que uma pessoa pode quebrar a hierarquia? Quando existe sofrimento, quando o avô, a avó passou por dificuldades na vida, um tio, um primo, e o seu filho se compadece dessa dor. E o seu filho faz de tudo para querer salvar, para querer amenizar, para querer diminuir a dor, o sofrimento de alguém da família. Mas agora eu quero trazer isso especificamente para você, pai e mãe. Todas as vezes que você sofre, todas as vezes que você se sente injustiçado, que você vai lá e comenta com o filho: papai, mamãe não tá bem, eu tô triste por isso, eu tô triste por aquilo. O que o seu filho sente? E isso é inconsciente, tá? O seu filho, ele quer salvar você, ele te ama. Os filhos amam os pais incondicionalmente, por mais que os filhos batam de frente, por mais que os filhos desrespeitem, né? Isso é no mundo da consciência, da racionalidade. No inconsciente, o filho te ama. No inconsciente, o filho é leal, o filho quer fazer tudo por você, porque ele sente que ele tem uma dívida com essa família. Ele sente que essa mãe, esse pai que deu a vida para ele, ele precisa fazer algo. Então, sempre que um pai e uma mãe compartilha as dores, desabafa com o filho, não importa a idade, o filho, ele quer salvar o pai e a mãe. O filho quer salvar o vô e a avó que foram injustiçados, o primo, o tio. E aí, o que o filho faz? Né? É um sentimento de querer salvar que os filhos não dão conta. A hierarquia diz o seguinte, que quem veio antes tem precedência, quem veio antes tem força, quem veio antes tem condições de resolver todos os problemas sem envolver os filhos. E aí os pais hoje, eles querem ser amiguinhos dos filhos. Eles não se colocam numa postura de pai, de que olha, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu resolvo, eu dou conta, não se preocupa, você é criança, você é adolescente, você tem uma vida para viver. Os pais querem ser amiguinhos, os pais querem compartilhar as dores, as frustrações, os traumas, e os filhos querem salvar os pais, e os filhos não dão conta disso, e eles nesse momento que eles entram nesse sentimento de querer salvar, de eu amo demais o meu pai e a minha mãe e eu vou salvar ele dessa dor, ou então se eu não conseguir salvar, eu vou carregar essa dor por ele. O que acontece? O seu filho quebra a hierarquia e ele vai para um lugar que não é o dele. É um lugar pesado, são problemas que ele não consegue resolver, são situações que ele não consegue entender e ele vai se enfraquecendo. Ele vai perdendo mesmo a vitalidade, a força de viver, a alegria de viver. Ele vai se frustrando porque ele não consegue resolver os problemas do pai, da mãe, do tio, do avô, e tudo isso é inconsciente, tá? Então, quando começam a chegar os problemas da vida, as dificuldades na escola, as dificuldades com os amigos, com o namorado, com a namorada, as dificuldades no trabalho, o desemprego, a falta de reconhecimento financeiro, né? O seu filho não sabe lidar com isso. Ele nem tem força para lidar com isso. Sabe por quê? A força dele, inconsciente, está toda empenhada em te salvar, em compadecer-se com a dor dos pais. Então, o seu filho ele não consegue lidar com os desafios da vida. Não porque ele é fraco, de ser fraco mesmo emocionalmente, de que ele não tem capacidade. A questão é que o seu filho está com a energia dele voltada
para os problemas do pai e da mãe, para os problemas da família. Sandra, mas eu nem sei quais os problemas da família. Sim, talvez você não saiba conscientemente, mas no inconsciente coletivo, os problemas estão lá, o seu filho acessa. É um movimento de amor. É um amor adoecido? Sim, é um amor adoecido, mas é um amor. Então, cabe a quem ter essa noção? Aos pais. Cabem aos pais virem para a postura de pais, né? Para a postura amorosa, para a postura de que eu sou o protagonista da minha vida, dessa família. Eu cuido de você, meu filho. Eu cuido de você, minha filha, né? Criança, adolescente, jovem. Para quê? Para que os filhos não tenham inconscientemente essa necessidade de querer salvar os pais, de querer fazer pelos pais o que eles não dão conta, porque é daí que vem essa incapacidade de lidar com as dores da vida. Porque sim, os problemas na vida tem, você passa por problemas, eu passo, né? Problemas diários, né? A gente tem conta para pagar, a gente tem problema na família, a gente tem problema no trabalho, problema de todas as ordens. E adulto faz o quê? Senta e chora? Não. Adulto pensa, adulto resolve problemas. Sandra, e quando eu não dou conta de resolver, você busca ajuda. É isso que uma pessoa faz, né? Então, a primeira coisa que leva um filho, como tantos pais têm me mandado mensagem hoje, a buscarem o suicídio, a atentarem contra a própria vida, não é aquela gota d'água que fez o copo transbordar. São os problemas que estão no inconsciente, nas profundezas emocionais, nas profundezas aqui da mente, tá? Então vocês precisam entender isso. Não adianta você ficar só trabalhando as questões de dificuldade na escola, dificuldade no relacionamento amoroso, o desemprego. Isso é só a superfície. O que está por baixo disso é muito maior. Sandra, então eu vou negligenciar isso? Não. O que eu estou falando para você é que precisa olhar para o todo. É esse o convite. Sandra, tem outra situação que pode levar o meu filho a atentar contra a própria vida dentro da visão sistêmica? Tem, e eu vou comentar ela com você agora, tá? Agora me digam uma coisa para eu saber que profundidade trazer isso para vocês. Na sua família, aconteceu algo que você tenha consciência, que você se lembre? Porque às vezes você fala assim, Sandra, meu pai não foi injustiçado, a minha mãe não foi, o meu tio não foi, um primo não foi, alguém não foi. O que eu quero trazer de informação para você? Muitas vezes a injustiça, a dor, ela não tá na sua geração, nem na geração dos seus pais, às vezes ela tá mais atrás. E como que o seu filho sabe disso, né? Porque o seu filho está conectado ao sistema familiar. Sandra, e por que uma criança, uma pessoa passa por isso e outros não? É uma questão de escolha mesmo. Às vezes você não tem consciência disso e você ouve muito falar que tem aquela pessoa na família que é a ovelha negra da família, né? Na realidade, essa pessoa ela não é a ovelha negra. Essa pessoa é a ovelha de luz, é a ovelha espiritual da família. Porque essa pessoa ela tá trazendo para a família uma questão que está nas profundezas do inconsciente e que ninguém está vendo. Então, essa pessoa que vocês chamam de a ovelha negra, né? A pessoa que está envolvida com vícios, com maus comportamentos, que dá trabalho, que é desrespeitosa, muitas vezes essa pessoa ela está trazendo para a luz da família um problema que ninguém quer ver. E essa pessoa, ela veio nessa missão de trazer consciência, de trazer evolução para ela e para os próprios entes da família. Porque para um pai e uma mãe lidar com um filho assim, realmente não é fácil. Gente, eu vou ter que pedir desculpa, eu esqueci uma coisa.
Aqui tá calor, já começou o calor. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que a ovelha negra da família, na realidade, é um buscador. É um buscador por soluções, é um buscador que vem chamar a atenção da família, pegar todo mundo e dar aquele sacode para que a família acorde, para que a família veja que tem algo que não está adequado, que precisa sim ser visto. Sandra, qual é a outra razão que leva os nossos filhos a pensarem em suicídio, né? É quando os nossos filhos percebem que outra lei sistêmica ela foi violada dentro de uma família. É a lei do pertencimento, que diz que todo mundo pertence, independente de escolha, de comportamento, de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. E muitas vezes o seu filho, ele acessa essa informação ou essa no inconsciente, tá? Ou essa informação está aí dentro da família. Tem aquele tio que é excluído, aquela tia, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, a avó, o irmão, né? Pessoas que já tiveram 1, 2, 3 casamentos e têm filhos com todos os relacionamentos e um filho é excluído. Esse seu filho de agora, ele sente. Ele está conectado com os irmãos, com os outros entes da família, por esses laços invisíveis de amor. E ele sente a dor do outro, a dor da exclusão. E o que ele quer fazer? Muitas vezes ele quer amenizar o sofrimento do excluído e ele sofre junto. É inconsciente isso, tá? A pessoa entende que, olha, você sofreu tanto, eu sou leal a você, eu sinto a sua dor, eu vejo você, pra mim você é importante. E aí o seu filho, ele está ali absorvendo a dor do outro. Ele está ali tentando se igualar ao outro, da mesma forma, numa tentativa de resolver o problema. E quando ele faz isso, por uma exclusão, ele quer também incluir essa pessoa, mas o seu filho é pequeno. Os filhos são pequenos diante das leis sistêmicas e ele não vai dar conta de fazer isso. Então ele quebra novamente a hierarquia. E quando ele quebra a hierarquia, que ele ocupa um lugar que não é dele, vamos supor que seja um tio, né? Para ele poder ajudar esse tio, ele tem que ocupar o lugar ou do pai ou da mãe desse tio, porque só os grandes, só quem veio antes de nós tem força para colocar as questões em ordem. Então, o seu filho saindo do lugar dele, ele perde a força para viver, ele perde a alegria, a felicidade, a energia, né? É um amor adoecido. É por isso que hoje vocês ouvem a própria ciência reconhecer que o suicídio, a depressão, a bipolaridade, a ansiedade são doenças da onde? São doenças da alma. Porque é um movimento de alma, é um amor, é uma lealdade invisível que vocês não conseguem pegar, mas não é porque você não pega que ela não tá aí. Ela tá aí, ela é muito real. Então, o que eu observo hoje, na maioria dos meus atendimentos, quando a questão é essa? Os pais chegam para falar para mim o seguinte: Sandro, meu filho atentou contra a própria vida. Às vezes com bebida, com droga, às vezes com comida. O filho não pode comer uma determinada coisa e come. Para que ele come, né? É uma tentativa inconsciente de pôr fim a algo que está fazendo ele sofrer, que é as dores do sistema. Então, o que eu pergunto para esses pais que chegam para mim quando a gente vai se constelar, né? Tem excluídos no sistema? Não, Sandra, não tem. Todo mundo faz parte. E daí a gente abre a constelação familiar, que é uma terapia, e nós vamos visualizando, entendendo o que está acontecendo no inconsciente da pessoa
e a pessoa diz para mim assim, não tem excluídos, né? Aí eu pergunto, você teve abortos? Não, eu não tive. Às vezes a pessoa não se lembra, às vezes lembra, e daí tudo isso aparece na constelação familiar. E o seu filho, ele muitas vezes, como tem acontecido nos atendimentos que eu tenho feito, o filho está identificado com o irmão que foi abortado. O aborto é uma exclusão. E as mães, os pais, às vezes não se dão conta disso. E então, inconscientemente, o que o seu filho carrega, né? Eu sou leal ao meu irmão. O meu irmão não pôde nascer. O meu irmão não pôde estudar, não pôde se realizar. O meu irmão não pôde namorar. O meu irmão não pôde fazer uma faculdade, então eu também não posso. E inconscientemente o seu filho vai se sabotando, vai perdendo a força, porque ele quer cuidar, ele quer salvar, ele quer ser leal a esse irmão. Então, se ele quer ser leal, ele quebra a hierarquia. Se ele não quer ser leal, mas ele quer se compadecer da dor do irmão que não pôde nascer, né, desse aborto, o que acontece? O irmão diz inconscientemente para o outro irmão: eu junto com você, eu por você. E isso leva o seu filho ao caminho da morte. Por quê? É uma dor muito grande, é inconsciente, sabe? As pessoas não sabem falar sobre isso, não entendem o que está acontecendo. Os pais só veem os problemas da racionalidade, né? Os pais só veem os problemas aqui de cima, mas não veem os problemas que estão no interior, nas profundezas do inconsciente e do coração. Então, eu preciso trazer essa orientação para vocês. Tem muito mais coisas aí que vocês não estão vendo. Ultimamente eu tenho atendido muitos casos assim, de filhos já grandes, tá? Filhos que já estão casados, que estão atentando contra a própria vida. Porque por mais que o filho queira viver, às vezes são pessoas que trabalham, são pessoas que têm uma consciência boa, mas o que acontece? Gente, a dor do inconsciente, ela é muito grande. Quem vê cara não tá vendo nada. Você não tá vendo o que a pessoa sente por dentro. Então, os filhos vão lá e buscam esse atentado contra a própria vida. Na maioria das vezes, eles não querem morrer. Eles querem simplesmente pôr fim a uma dor, pôr fim a uma situação que eles não sabem como resolver. Tanto é que, se você percebe que uma pessoa está a ponto de cometer algo do tipo, né? E você vai lá, acolhe essa pessoa, conversa com ela, dá um auxílio, busca um auxílio para ela. Passou aquele momento que a dor aqui dentro está muito profunda, a pessoa se arrepende do que ela gostaria de ter feito. Então eu preciso trazer essa consciência para você, pai, para você, mãe, que me acompanha, vó, ou até mesmo para você que já atentou contra a sua própria vida. É uma dor muito grande e você precisa sim de ajuda. Não é só porque você está desempregado, porque você não tem condições de pagar a conta, não é só porque o seu filho está rebelde. Tem muita coisa aí por baixo que você não tá vendo. E outra coisa, né? Os filhos captam todos os sentimentos e emoções dos pais. Os últimos atendimentos em constelação familiar que eu fiz, que as mães falaram para mim: olha, o meu filho tá atentando contra a própria vida. Já fez isso 3 vezes, fez a 4ª ontem, né? E aí eu vou conversar e eu pergunto o seguinte: quantas vezes você já pensou em tirar a própria vida? E os pais ficam desconcertados e dizem assim para mim: ai, Sandra, eu não queria falar isso, mas eu já pensei sim. Claro que pensou. Um filho, ele não busca isso se o pai e a mãe não tiver pensado. Lembrem-se sempre, os seus filhos, eles estão conectados com vocês por laços invisíveis. Vocês podem não falar, mas o pensamento de vocês, o sentimento de vocês é captado pelos filhos de vocês. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos.
Então a gente precisa ter esse despertar de consciência, né? Se você percebe que o seu filho, ele anda triste, que o seu filho tá com problemas no relacionamento, que o seu filho tá com dificuldades na escola, que o seu filho tá se sentindo só, ou ele está se isolando, né? Se o seu filho se tranca no quarto, se o seu filho fica ali envolvido em joguinhos, o seu filho está tentando amenizar algo que está acontecendo interno. E muitas vezes ele não vai saber te dizer o que é, porque está no inconsciente dele. Então os pais falam assim: Sandra, eu pergunto, mas ele não me fala o que é. Se o seu filho não está conseguindo se expressar, corra, busque ajuda. Sandra, que ajuda? Todo tipo de ajuda terapêutica, ajuda médica, porque sozinho ele não consegue sair disso. Gente, isso é muito forte. A dor é tão profunda que a pessoa, ela não quer morrer, ela só quer se livrar da dor. E o que vem na cabeça dela é isso, é o suicídio, é muita dor. Eu vou aqui dar um exemplo para vocês. Eu espero que eu consiga falar sem me emocionar, porque a gente, é o que eu falo, né? Quem vê cara não vê coração. Tinha um rapaz na escola das minhas crianças que trabalhava lá recebendo os pais, né, organizando o trânsito. Então era tão bonito o jeito dele. Ele fazia assim, quando os carros estavam passando, ele ia dançando e fazendo assim, vem. Quando era para parar, ele fazia, apitava. E é um rapaz alegre, bonito, jovem, aquela coisa toda. E daí de manhã eu fui lá, deixei os meus filhos na escola. Oi, bom dia, como vai? Tudo bem e tal? Quando foi, acho que foi no dia seguinte, chega a notícia, fulano se suicidou. Eu falei, o quê? Não tô acreditando. E aí ele pulou aqui de uma ponte altíssima que tem no lago, eu moro em Brasília, né? E ele se afogou, ele realmente se suicidou. Por que eu tô falando isso pra você? Quem vê cara não vê nada, não vê nada. E a gente precisa se atentar aos sinais enquanto pais e mães. Porque um dos sintomas é a depressão, o outro é a ansiedade, o outro é a bipolaridade. Então você muitas vezes vê lá o seu filho alegre, feliz da vida e você não se dá conta que o seu filho está disfarçando uma tristeza. E que ele pode sim fazer algo. Então, pai e mãe tem que orar, tem que vigiar dia e noite, tem que conversar, tem que ter diálogo, tem que abrir um canal com os filhos de comunicação sem julgamento. Quantos pais hoje em dia falam assim, menino tá com frescura, né? É isso, é aquilo. Gente, tristeza não é frescura, depressão não é frescura, ansiedade não é frescura, bipolaridade não é frescura. Isso mata. E isso mata porque quando isso já aconteceu, é porque o copo, a taça, a caneca já está a ponto de transbordar. Aqui embaixo, seu filho já captou tanta coisa do sistema familiar que se juntou com as próprias dores da vida dele que ele já não está sabendo mais o que fazer. E aí, qualquer gotinha d'água que cair aqui, o copo vai transbordar. Então, eu preciso trazer essa consciência para você. É muito melhor você ajudar o seu filho, você ter o hábito de conversar, você ter o hábito de validar as emoções dele, por mais que sejam emoções doloridas, difíceis. E se você, pai e mãe, não souber lidar com isso, buscar ajuda. Buscar ajuda, não é feio a gente pedir ajuda por aquilo que a gente não sabe fazer, resolver. Muito pelo contrário, é sinal de grandeza. Então, eu quero trazer algumas consciências aqui para você, tá? Somos seres espirituais, corpo, mente, alma e espírito. Não negue isso. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de entendimento hoje científico de que não se pode mais negar
que a vida humana, o planeta, tudo que existe, não existiria se não houvesse uma inteligência maior. Chame você essa inteligência superior, criadora do que você quiser, mas existe. Então, vocês precisam ensinar os filhos de vocês a se conectarem com essa inteligência dentro deles. Existe um ponto dentro do cérebro da gente, que eu trabalho muito isso nas minhas mentorias, que é o nosso ponto de conexão com essa espiritualidade maior. E eu não estou falando de religião, tá? Tenham muito cuidado, eu respeito, eu honro as religiões, eu incluo tudo. Mas a gente precisa ter cuidado, porque tem religião que te afasta da sua espiritualidade. Tem dirigentes que te afastam do seu poder divino. A gente precisa ensinar os nossos filhos a meditarem. A gente precisa ensinar os nossos filhos a terem conexão espiritual. E isso vem através da meditação, porque é quando o seu filho, é quando você acessa esse ponto divino que você tem aqui dentro e aqui dentro. Então você precisa ter esses entendimentos básicos para você evitar que um desastre, que um destino desse fatídico aconteça com você ou com os seus filhos, tá? Sandra, olha, eu tô aqui te ouvindo, enquanto eu tô te ouvindo, eu tô me lembrando que teve um primo que suicidou, teve uma prima que fez um aborto, teve um outro primo que ninguém fala nele, porque ele era todo torto, sabe? Ele era casado, mas ele teve um filho fora do casamento, ele mexia com drogas, ele era todo torto. Aliás, ele até roubava, Sandra, ele era traficante, ele roubava, ele fazia... Sabe, vamos fazer o quê? Vamos incluir essas pessoas. A lei do pertencimento diz o seguinte: ninguém pode estar fora. Todos pertencem. Sandra, o que eu faço enquanto pai, enquanto mãe? Busque incluir todo mundo no seu coração, na família. Quanto mais a gente fala com amor, sem julgamento, tá? Sem julgamento, mais a gente inclui. Então, aquele seu primo que ele se suicidou, aquela pessoa da família que se suicidou, você não tem que deixar de falar dela. Você tem que falar com amorosidade, sem julgamento. Por quê? Quanto mais a gente fala, mais a gente inclui. E olha o que acontece. As famílias que têm segredos, né? As famílias que têm pessoas que fizeram coisas que pela sociedade é errada, que você julga errada, o que a gente tende a fazer? Não falar. Manter isso em segredo. Mas o seu filho capta isso. O seu filho vai captar isso inconscientemente. Só que ele vai captar e vai interpretar do jeito dele. Porque a nossa inocência, o nosso amor pela família, ele é maior que tudo. Então, você pai, você mãe que lembrou de alguma coisa, que tem consciência, busque se constelar. Busque fazer um movimento para conseguir organizar essas coisas, porque a responsabilidade é de quem veio antes, a responsabilidade de fazer isso é do pai e da mãe, né? Sandra, olha, eu não me lembro de nada, mas o meu filho tá tendo comportamentos como esses que você tá falando. Você pode ter certeza que tem na sua família. Talvez você não saiba porque é escondido, é um segredo, ninguém fala nisso, né? Mas tem. E dentro de uma constelação familiar você vê tudo isso, porque você acessa o inconsciente. Você acessa uma energia da sua família que você vai ter condições de colocar o amor em ordem para poder ajudar o seu filho. Sandra, eu vou fazer só isso? Não. Você vai fazer isso e você vai ensinar o seu filho a lidar com as emoções, a entender que tá tudo bem você ficar desempregado. Você ficou desempregado, você procura outro emprego. Ah, mas eu não tenho qualificação específica. Não tem problema, você se qualifica. É vocês começarem a ensinar os filhos a lidarem com os problemas da vida, porque os pais estão ali sempre tentando resolver os problemas dos filhos e tiram a força deles, né?
Os pais estão sempre querendo dar tudo para os filhos que não tiveram e com isso vocês não ensinam os seus filhos a lidarem com as frustrações. Então, lá na vida adulta, o seu filho teve uma namorada que terminou com ele, ou então o seu filho sofreu alguma coisa que deixou ele muito triste, frustrado, não sabe lidar com a dor, vai fazer o quê? Ai, a dor tá muito grande, não sei o que fazer com essa dor, eu só quero acabar com essa dor. Pronto, vai lá o menino, a menina, injeta uma dose de alguma coisa no corpo, uma droga, sabe? Faz coisas assim para aliviar a dor e causa o suicídio. Então eu sei que esse papo de hoje, ele não é um papo leve, ele requer consciência, ele requer coração aberto, ele requer amorosidade, ele requer zero julgamento e zero dó. Porque se você tem dó também, você entra naquela questão de que eu sou mais forte que essa pessoa, eu não faria isso. E aí você se julga superior. E aí você também traz caos para sua vida. Então, o intuito não é julgar, o intuito não é você ficar fazendo comparações, é você adquirir conhecimento para ajudar o seu filho. E muitas vezes entender como eu tenho atendido essas mães que têm me procurado, né? Sandra, eu já pensei nisso. É por isso que eu digo para vocês, não adianta vocês quererem levar o filho de vocês para se constelar comigo ou para uma terapia convencional se você, pai e mãe, não buscar ajuda para você, porque o seu filho vai continuar captando tudo que você sente, tudo que você pensa. Então a gente precisa entender que pai e mãe precisam de auxílio, filhos precisam de auxílio e buscarem esse auxílio. Olha, escrevam isso aí, algo curativo que eu vou falar agora, né? Você percebeu que o filho tá triste, tá infeliz, tá quieto, calado, tudo? Você precisa entender que tem algo errado ali. E que talvez o que está errado ali seja a gota d'água para o copo transbordar. Então você precisa estar atento, você precisa ensinar o seu filho a ter equilíbrio emocional, lidar com frustrações e ter entendimento sistêmico, sabe? Para quê? Para que o seu filho comece a se desvencilhar dessas dores e poder viver a própria vida. Pais, parem de querer serem amiguinhos dos filhos de vocês. Vocês são pais, vocês precisam resolver os problemas de vocês sem envolver os filhos. Não importa a idade que os filhos de vocês tenham. Outra questão que acontece muito, que os pais trazem para mim. Ai, mas a minha filha é tudo para mim. Ah, mas o meu filho é tudo. Eu não dou conta de resolver nada sem o meu filho, sem a minha filha, sabe? O que vocês estão fazendo? Vocês estão colocando um peso nas costas dos filhos de vocês que não são deles. Os seus problemas de pai, de mãe, de casal, de tudo, quem resolve é você, não é os seus filhos. E então, esses dias eu atendi uma pessoa falando, olha, minha filha, ela já tentou também o suicídio, a minha filha isso, aí foi dando os detalhes, né? E eu peguei e falei assim, mas por que a sua filha tem que fazer tudo isso por você se você quer a mãe? Ah, porque eu não dou conta, eu não tenho forças para isso. Você tem, você pai e mãe tem forças. Se você não está conseguindo resolver, você precisa buscar ajuda. Porque o seu filho, ele não pode, ele não consegue, ele não dá conta de resolver as suas questões, de absorver as suas dores, entendeu? Eu sei que isso é delicado, né? Porque muitos pais falam para mim assim, ah, mas eu criei os meus filhos, eu fiz tudo por eles, agora eles têm que fazer por mim. Então quer dizer que você criou para ter algo em troca? Não é assim que funciona. Você criou os seus filhos para eles poderem viver, se realizarem, serem felizes e não para eles carregarem o seu peso. O seu peso é seu, as suas dores são suas, você precisa resolver isso. E gente, eu tô falando isso com muito amor, com muito carinho, porque a dor de você lidar com as suas feridas, com os seus fracassos, com as suas frustrações, com os seus traumas, ela é menor do que a dor de você ter que lidar com a perda de um filho que se suicidou.
Então eu preciso trazer essa consciência para vocês, tá? Me digam aqui, tá fazendo sentido? Exatamente isso. Nossa, me arrepiei aqui você escrevendo isso, ó. Nossa, quantas dores o meu enteado carrega porque ele perdeu a mãe com 8 anos de idade por uma enfermidade. Também, na constelação que o pai dele fez, a mãe também teve um aborto, por isso ele é muito triste também. Qual que é o caminho para a gente ajudar, né? Trazer essa consciência, a gente precisa ter essa consciência dia e noite, que as escolhas dos nossos pais são dos nossos pais, que cada um tem o seu destino, que esse foi o destino da mãe, que essa foi a escolha da mãe. Sandra, como que ele vai incluir esse irmão dele que não nasceu? É ele tomando conhecimento, autoconhecimento, consciência de que esse foi o destino do irmão. Que a melhor forma dele honrar o irmão, dele amar o irmão, é ele crescendo na vida, é ele tendo prosperidade, sucesso, é ele sendo feliz, é ele tendo saúde. Cada vez que ele viaja, ele está viajando e sentindo a felicidade por ele, pelo irmão. Cada vez que ele compra um carro, que ele namora uma garota bacana, ele está se realizando pelo irmão, sabe? É a gente aprender a honrar quem sofreu, não sofrendo igual e nem querendo salvar essas pessoas, esses seres, né? É a gente tomando essa força para a gente poder viver a nossa vida. Mas isso leva tempo, isso não é tão fácil quanto parece, tá? E normalmente a gente não consegue fazer isso só. Mas esse é o início, esse é o caminho. É a gente começar a trazer para os filhos o seguinte: olha, você pode honrar a sua mãe e o seu irmão sendo feliz, fazendo feliz, aonde quer que a sua mãe esteja, ela tem orgulho do homem que você está se tornando. E eu também, porque eu tô aqui com você, cuidando de você. Eu não sou a sua mãe, mas me dá muita alegria te ver feliz, te ver, ver você se realizando. Eu me sinto uma pessoa muito honrada por ter feito parte da sua vida, pelo filho que a sua mãe deixou aqui, que é você. Então, é a gente falar, pensar, sentir esse tipo de coisa. Sandra, isso é o suficiente? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, precisa mesmo de uma constelação familiar, de uma mentoria sistêmica para adquirir isso, porque isso, ó, não tá aqui em cima. Não tá aqui na superfície, na mente racional, tá aqui dentro, no inconsciente. E para mergulhar aqui nessas profundezas, ó, vamos fazer uma analogia. Como que você mergulha num oceano? Com equipamento, com roupa, com aqueles cilindros de oxigênio, né? Você precisa de preparação para você ir nas profundezas do oceano. Então, não é tão simples quanto parece, mas é um processo, tá? E aqui eu já tô trazendo muita ferramenta para vocês. Comecem a incluir todo mundo. Comecem a ocupar o seu lugar de pai e mãe. Você não é coitadinho, você não é vítima, você é o pai e a mãe. Quando esse menino nasceu, você já era homem feito, você já era mulher feita. Então você dá conta de lidar com seus problemas. Sandra, e se eu não der? Pede socorro, pede ajuda, tá? Pede socorro, isso não é feio. Muito pelo contrário, isso é sinal de grandeza. Ó, eu gostaria muito que ele fizesse as mentorias ou uma constelação, mas ele não quer fazer. Já conversei muito sobre isso, mas ainda não tive uma resposta. Paciência, tá bom? Tudo tem seu tempo. É por isso que a gente se desperta para o autoconhecimento lá pelos 20 e poucos anos, pelos 30, 40, 50 anos. Porque é quando a gente vai amadurecendo, é quando a gente entra naquela crise de identidade, que a nossa alma, que o nosso espírito começa a falar mais alto. Opa, vamos acordar? Se ainda não está exercendo a sua missão de alma, o seu propósito de vida nessa vida, por quê?
entende? Por isso que muitos de nós começamos a ter crises existenciais, porque nós somos seres espirituais, não tem como negar isso, não há como negar. Então, tenha paciência, vá tratando com amor, com carinho. Sandra, se ele nunca quiser, aí a responsabilidade é dele. Hoje ele já é um homem, mas você tem esse conhecimento. Fique atento, porque se você vê que ele pode atentar contra a própria vida, aí cabe o pai entrar com a autoridade do pai e buscar ajuda psiquiátrica, terapêutica, fazer constelação familiar, né? Mas a gente precisa estar, enquanto pais, atentos. E se você sente que o seu filho tá triste, que o seu filho tá tendo dificuldade de lidar com uma ou outra situação, você precisa mesmo ajudar, ensinando, tá? Não é fazendo por ele, ensinando que tá tudo bem, que sim, a gente vai terminar o namoro, vai começar outro, né? Bom seria que desse certo de primeira, mas nem sempre é assim que acontece. Então, deixa eu ver, tem alguém que queira fazer alguma pergunta pra gente ir caminhando pro fim, antes de eu trazer aqui? Ó, minha filha é muito sofrida. Minha família é muito sofrida, muitos com esquizofrenia, né? Doentes, depressão, a ponto de ficar internados por várias vezes, primos, tios que já se suicidaram. Então aí você já sabe que a sua família é uma família que tem esse adoecimento, né, emocional. Então, vocês pais que já estão tomando essa consciência, comecem a buscar o caminho, né? Incluir todo mundo. A solução não é parar de falar, é falar com respeito, sem tomar as dores da pessoa que suicidou. Olha, eu sinto muito porque fulano passou por isso, né? Fulano devia ter uma dor interna muito grande que ninguém percebeu, mas a melhor forma da gente honrar fulano é amando, é vivendo em honra a ele, com alegria, com glória, com sucesso, com prosperidade. É o suficiente? Não, gente, esse é um movimento de alma, tá? O que é um movimento de alma? É algo que você faz constantemente. É algo que você talvez precise também de outras coisas a mais, de parar, de cessar totalmente o julgamento, de você ter empatia, mas sem querer carregar a dor dessa pessoa, sem querer se tornar grande. Porque quando a gente quer salvar, quando a gente quer dividir a dor com essa pessoa, a gente não dá conta. Cada um passa pelo que tem que passar, né? Cada um passa pelo que tem que passar. Sandra, isso não é egoísmo? Não. Você fazendo parte dessa família, a sua obrigação é ser feliz. A sua obrigação é trazer conhecimento para você e autoconhecimento também, com atitude. Porque tudo que eu tô falando aqui, se você não põe em prática, ó, não tem efeito nenhum. A mesma coisa, ó, você sabe que para ter saúde tem que ter uma alimentação saudável. Você sabe que tem que dormir, tem que fazer exercício. Se você não faz isso, você tá buscando saúde? Lógico que não. Lógico que não. Então, é trazer essa consciência, é falar, né? Muitas vezes, fulano passou por isso, a gente não sabe exatamente por quê, mas filho, filha, você não precisa passar por isso, a mamãe tá aqui com você, você pode honrar fazendo diferente, né? Buscar auxílio, às vezes, dependendo da idade do seu filho, ele vai precisar de um psicólogo, de um médico e de uma terapia sistêmica, tá? Não adianta uma coisa, é um conjunto, porque cada um trabalha numa esfera. Na esfera do corpo é o médico, né? O psicólogo, ele pode te ajudar com os comportamentos. Na esfera sistêmica, na esfera energética, você precisa de constelação familiar, mentoria sistêmica. Então, não é que um não precisa do outro. Ambos trabalham juntos, tá? E a união faz a força. E assim, ó, para você levar uma informação dessa live para contribuir com seus filhos, a informação que eu diria que é mais importante é a seguinte: o seu filho, ele não vai entender de hierarquia, pertencimento se ele estiver na dor,
porque está no inconsciente dele. Então ele vai precisar de um tempo para ter conhecimento para isso. Mas você, pai e mãe, percebeu, filho não tá bem, né? Tá triste, tá comendo demais, tá bebendo, tá fumando, tá usando droga, tá andando com gente que não deve, tá no quarto, tá mergulhado na solidão, tá sofrendo, tá bipolar. Sandro, o que é bipolar? Eu vou falar de forma simples, tá? Mas é uma doença, é uma patologia, mas são pessoas que oscilam muito no humor. Ora tá feliz demais, ora tá triste demais, ora quer sair, se divertir, ora só quer ficar trancado num quarto. Você busca um auxílio para o seu filho, psiquiátrico e sistêmico também, tá? Cabe a você, pai e mãe, vir para esse lugar de autoridade, de responsabilidade, para ensinar o seu filho. E muitas vezes, né, como mães têm me procurado, os filhos já estão com 18, 21, 24, 25 anos cometendo esse tipo de atitude. Por quê? A dor está muito grande. Não é porque o seu filho é fraco, é porque a dor é muito grande e ele não sabe lidar com isso, ele nem sabe de onde vem isso. Muitas vezes o seu filho não quer nem morrer, ele só quer acabar com a dor. Ele só quer acabar com a dor. Quando a gente conversa, né? Vocês podem pesquisar, existem estudos sobre isso. Quando a gente conversa com uma pessoa que atentou contra a própria vida, no fundo, ela não queria morrer. Ela só queria parar de sentir dor. Essa dor do inconsciente que ela não sabe de onde vem, que muitas vezes ela e você, pai e mãe, acha que é essa dor da superfície, que foi o relacionamento que acabou, que foi a nota baixa que tirou na escola, que foi o bullying que sofreu na escola. Sim, tudo isso é importante, tá? Mas isso foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Aqui embaixo tinha muito mais coisa que você não estava sabendo, que você não tinha conhecimento e não sabia como resolver. Então, vamos lá, deixa eu ver. Sandra, você faz constelação presencial? Não, os meus atendimentos são online, tá? Todos online. As minhas mentorias são online. Tenho projetos para no futuro a gente fazer eventos presenciais, né? Imersões de 1, 2, 3 dias, mas isso ainda está sendo planejado. Por enquanto, todos os meus atendimentos, eles são online. Fiz tratamento por 4 anos de depressão e muitas vezes tenho recaídas. Já tentei o suicídio 2 vezes. Que bom que você está ouvindo tudo isso. Não sei se você já se constelou alguma vez na vida, né? Mas se você quiser conversar comigo, me manda uma mensagem para eu poder te orientar melhor. Mas o que eu posso dizer para vocês, tá? Não é frescura. E enquanto a gente não olha para o sistêmico, a gente passa uma vida tendo recaídas. E eu já passei por isso. Eu entendo vocês, eu vejo vocês. Eu já falei em algumas lives que eu tive depressões, alguns episódios muito graves, né? E assim, eu não quis atentar diretamente contra a minha vida. Eu nunca peguei um revólver, nunca pensei em pular de uma ponte, nunca pensei em pegar o carro e jogar no muro. Eu não tinha coragem para isso. A maioria de nós que já passamos por dores de depressão, bipolaridade, nós somos covardes para isso, graças ao bom Deus, né? Que no meu caso eu chamo o Criador de Deus, que no seu caso pode ser quem você quiser. O importante é você entender que existe uma força superior. Mas muitas vezes, sabe o que eu pensava? Que se eu morresse, seria melhor, porque a dor ia acabar. Eu ia parar de dar trabalho para minha mãe, para o meu marido. Eu tinha uma filha pequena e eu estava vendo a minha filha assistir todo aquele meu sofrimento e eu queria sair daquele sofrimento e eu não tinha forças. Por quê? Os problemas não eram esses da superfície, os problemas eram esses sistêmicos que estavam por baixo, era a raiz de tudo. Então eu tomava remédio, eu fazia terapia, eu ia para o psiquiatra, eu melhorava. Depois de um tempo eu caía. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoas queridas, e eu falo isso com muito amor, respeito, tá? Não adianta só isso, é um conjunto de tratamento, é um conjunto de fatores. Se você puder, busque
fazer uma constelação, me chame, eu posso te auxiliar nesse caminho com muito carinho e respeito. E assim, por que eu falo tanto da constelação familiar? Por que eu defendo tanto essa terapia? Porque foi a partir daí que eu entendi que eu olhava para a morte. A minha avó se suicidou, a minha avó. E é inconsciente isso, mas a gente se liga a isso, entende? É algo maior que você. É uma força de amor maior, embora seja um amor adoecido, tá? E embora às vezes você nem fale direito nisso, porque na minha família pouco se falava sobre a minha avó, porque quando na sua família tem algo, tem episódios assim, as pessoas não querem falar, as pessoas têm vergonha, as pessoas sentem dor, né? Mas não é porque você não fala que a dor não tá ali. Então, quando eu comecei a entender a minha avó, quando eu comecei a cortar essa lealdade invisível que eu tinha por ela, né? Entender que essa foi a vida dela, foi o destino dela e que a melhor forma de eu honrar a minha avó não é morrendo como ela, não é sofrendo como ela. É vivendo intensamente, porque mesmo que ela tenha passado por dores, ela deu a vida para minha mãe. E mesmo que a minha mãe tenha passado por dores e a minha mãe também tentou o suicídio, né? Eu não preciso repetir a história da minha avó, da minha mãe. Por que eu não preciso? Porque eu posso fazer diferente, não porque eu sou maior que elas, mas porque hoje eu tenho consciência diferente. Então eu acolho elas no meu coração, eu respeito a história delas, eu honro elas, eu falo delas, eu a amo e eu honro elas vivendo a minha vida. Com muita alegria, com muita saúde, com muita felicidade, me permitindo ter prazer na vida, me realizar no sexo, entende? Porque sim, o sexo é uma fonte de prazer, é uma fonte que te acorda para a vida. Claro que dependendo da idade dos seus filhos, ainda não é a hora. Existem outras fontes, né? Existem outras coisas que os filhos podem fazer para se sentirem vivos, como serem crianças, brincar, se divertir, errar, sabe? Acertar sem julgamento, mas sem castigo, trazendo consciência. E então eu consegui, a partir do momento que eu vi que a minha filha estava tendo pensamentos suicidas e que a história estava se repetindo, porque a história ela vem passando de geração em geração, tá? Foi que eu falei, não, agora chega, isso não pode mais, né? Até em mim tudo bem, eu sou forte, eu aguento o tranco, mas minha filha não. Então, quando eu decidi me curar, quando eu decidi resolver essas questões para valer sistemicamente, eu fui aos poucos liberando a minha filha, porque esses pensamentos, essas dores vão saindo daqui e a minha filha começa a captar a alegria de viver. E claro que esse é um movimento, né? É um processo, é um caminho. E o que mais a gente faz? O que mais eu faço? Hoje eu falo com muita honra da minha avó. Hoje eu não tenho mais vergonha, porque por muito tempo eu tive, sabe? Vergonha de dizer que a minha avó tinha se suicidado. Porque quando a gente fala isso, as pessoas falam, nossa, como sua avó foi fraca, hein? Eu no lugar dela não fazia isso não, viu? Com esse dinheirão todo que ela tinha aí, eu acabava com esse casamento e ia embora. Porque as pessoas acham que a minha avó se suicidou porque meu avô traiu ela. Sim, ele traiu. Sim, essa foi a gota d'água para tudo acontecer. Mas essa não foi a razão principal, sabe? A raiz de tudo estava aqui embaixo. A gota d'água foi isso, mas isso não foi o principal. Então as pessoas muitas vezes elas julgam. É por isso que eu falo para vocês, não julguem, tá? A pessoa que comete um ato desse, e eu vou falar uma coisa para vocês, a minha avó não conseguiu morrer na hora não, viu? Ela sofreu muito. Ela tomou soda cáustica e ela sofreu demais. Foi para o hospital, fizeram lavagem, tentaram de tudo, mas não deu. E é o que eu digo para vocês. Se nesse momento de surto você tem visão para acolher o seu filho, o momento de 10, 15, 30, 40 minutos vai passar e ele vai mudar de ideia.
Porque no hospital, as pessoas que acolheram a minha avó, que depois eu fui buscar essa história, né, falaram que ela estava profundamente arrependida, que ela não queria morrer, ela só queria aliviar a dor que ela estava sentindo. Então, a gente precisa ter essa consciência, essa empatia, buscar autoconhecimento sistêmico, tá, Lourenço? Busque isso, é você, né, Lourenço? Busque isso pra você, sabe? Esse olhar amoroso. Sandra, e se eu não lembro de ninguém que se suicidou no meu sistema familiar? Faça uma constelação, porque na constelação tudo vem à tona. Tudo vem à tona, porque tá no inconsciente, tá? Vai te ajudar muito, muito. Até eu tomar esse conhecimento, eu tive 4 episódios ou 3, se eu não me engano, de depressão muito grave, que eu pensei que eu não sobreviveria. Não porque eu queria fazer algo, mas porque era uma dor tão grande que eu falava, gente, eu não vou conseguir sair desse lugar. E olha que eu tinha todo o apoio do meu marido, eu tinha apoio da minha mãe, do meu médico, de tudo. E não é tão simples quanto parece. Mas eu posso te dizer uma coisa. Quando você muda a energia, quando você vira essa chavinha aqui dentro, é como se você renascesse das cinzas, tá? Claro que é um processo, né? Você vai precisar continuar tendo atitudes, mas é um processo que tem resultado. Tem muito resultado. Se você quiser a minha ajuda, Lourenço, fale que você estava na live comigo para eu me lembrar, tá? Porque eu converso com muitas pessoas, pode ser que eu não lembre de primeira, mas se você falar eu vou lembrar. Eu mesma já tentei o suicídio por 3 vezes há anos atrás e foi muito difícil lutar contra esses pensamentos. Meu filho também já tentou. Olha, tudo isso é pra gente ver que vai passando, sabe? Não é do nada, tem muita coisa profunda e que bom que agora você tá melhor e o seu filho também. Mas como o Lourenço falou, a gente passa por altos e baixos, né? Então aproveitem que agora vocês estão numa fase boa e busquem esse conhecimento sistêmico. Não abandone o médico, não abandone as terapias que vocês já fazem, tá? Porque não é algo do dia pra noite que a gente resolve, leva um tempo. Foi assim comigo também, mas tem solução, tem solução. Pode ser que tenha exclusões no sistema, pode ser que você e o seu filho tenham vindo para esse lugar de querer salvar alguém da família, né? E aí a gente quebra a hierarquia e a gente vai para um lugar que não é nosso, que a gente não dá conta e isso pesa demais e a gente tem esse tipo de atitudes sem entender, sem entender. Então, lembre-se sempre, a caneca tá cheia. A gota d'água que vai fazer isso aqui transbordar é um dos fatores, não é o único fator, tá bom? Olá, bem-vindos. Que linda a Nilzete falando, né? Que as mentorias são libertadoras, que ela é uma mentorada minha. Obrigada, Nilzete, é muito bom ouvir isso, viu? Obrigada por compartilhar. Minha prima suicidou esse ano, deixou uma filha de 1 ano e ninguém acreditava que ela faria isso. Gente, isso tá no campo, tá no campo. Esse ano eu também tive uma pessoa da família que tentou o suicídio 2 vezes. Sandra, você não pode mudar isso? Não, eu não posso. Eu posso mudar a minha vida. Entende? Eu posso trazer consciência para vocês, mas eu não posso mudar a vida de vocês. Cada um é responsável pela própria vida. Agora, se os filhos são pequenos, né? Se os filhos são adolescentes, jovens, vocês, enquanto pais, zelam por eles. Busquem ajuda, busquem entendimento. Mas o que eu pude fazer? Eu pude trazer consciência, eu pude mostrar tudo isso, né? Eu falei, você não pode abandonar o psiquiatra, você não pode abandonar sua psicóloga e você não pode abandonar a terapia sistêmica. São coisas diferentes, são coisas maravilhosas que se completam. E lembrem-se que vocês não podem
abandonar a espiritualidade de vocês. É a religião? Não. Tenham isso em consciência. Não é a religião. É a parte divina de vocês. Quanto mais conexão vocês tiverem com essa fonte criadora, mais vocês acendem a vida aqui dentro de vocês. Então, é um conjunto de fatores, né? Então, olha, comigo você pode fazer a constelação, você pode vir para uma mentoria sistêmica, você pode adquirir um processo de meditações para acender essa espiritualidade dentro de você, para melhorar essa conexão divina sua com a sua própria divindade e com o Criador. Tem alguns processos para isso, tá? Então, assim, caminhos tem. Sandra, hoje eu tô sem dinheiro. Comece por um caminho mais acessível para você. Mas é importante começar, sabe? Sandra, hoje eu não posso ainda fazer isso. Então, converse com alguém, sabe? Não fique só. Busque estar com alguém. Um tio, uma prima, um irmão, um pai, uma mãe, um amigo que vá olhar para você, que entenda que você não tá com frescura, que tristeza mata, que dor mata, que infelicidade, que mágoa, que raiva, que tudo isso mata. Entende? As pessoas precisam te apoiar para você buscar auxílio. Então, assim, não fique só, tá? Se você ainda não pode adquirir algo para você se aprimorar, se organize para isso e coloque já em prática essas coisas que eu trouxe hoje aqui na live, que vão ajudar muito vocês, muito mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Gente, esse entendimento ele é muito importante, tá? Me ajudem, levem essa mensagem mais longe, compartilhem a live. Assim que eu salvar a live, por favor, deixem um comentário para mim na live. Assim o Instagram entende que é uma live importante, o YouTube também, e mostra para outras pessoas, porque tem muita gente que precisa desse conhecimento. Eu moro em Brasília, Águas Claras, né? E recentemente uma adolescente pulou de um prédio aqui em Águas Claras. O que eu quero mostrar para vocês? Os pais precisam estar atentos. Essa adolescente, ela podia estar com problema na escola, ela podia estar com problema com o namorado? Podia, claro que podia. Só que a causa maior não era essa. Então, os pais atentos, os pais vão buscar ajuda, sabe? Vai levar os filhos para ter amparo com quem sabe lidar com isso, ou então os pais buscam amparo para si também, porque tem muito pai e mãe que não fala, mas que pensa, né, que a vida tá pesada, que tá difícil viver, que seria tão bom se morresse, né, que ia acabar com tudo, não ia ter mais conta para pagar, não ia mais ter que educar filho, não ia ter mais que fazer nada. Então, assim, esse olhar de hoje foi para trazer uma consciência, foi para trazer mais amor para o seu coração, pelo menos te ajudar a ter um caminho, sabe? Fiquem atentos aos filhos de vocês, deem mais carinho, conversem mais, ensinem os filhos de vocês a lidarem com as frustrações. Digam não para os filhos de vocês, sabe? Filho tem que aprender a lidar com o não, porque senão, quando lá mais na frente, um namorado, um amigo falam não para ele não sabe lidar com isso e vai fazer o quê? O namoro acabou, vai buscar um suicídio, vai fazer alguma coisa porque não sabe lidar com a dor. Então, não sabe lidar com a dor porque tem coisas profundas aqui e porque não aprendeu a lidar com as situações, com os relacionamentos da vida. Tá bom? Então, para hoje, essa consciência que eu quis trazer para vocês, espero que eu possa ter contribuído muito com vocês, Lourenço, Vera, Nilzete, Dolice, todos vocês que estão aqui, né, Júnior, Elizabeth, precisando de um auxílio, podem me chamar, que eu vou orientar vocês com muito amor e carinho. Sandra, se hoje eu não puder fazer uma constelação com você, comece aplicando esses conhecimentos que eu trouxe para você, tá? Comece fazendo um rastreio na sua família,
para você descobrir quem tá excluído, quem não tá. Sandra, se eu não descobrir, não se preocupa, numa constelação a gente consegue fazer isso, tá? Mas o importante é essa consciência vir à tona. Olha o que a Cida falou que é muito importante. Eu já pensei em terminar a minha história. Cida, não faça isso, a sua história é linda. Você só precisa vir para o seu lugar. Você não precisa carregar a dor de ninguém. E eu sei que isso é difícil demais, né? Porque desde pequenininhos, e eu falo isso com muito respeito, as religiões, e eu falo isso porque eu fui criada dentro de uma, elas ensinam a gente a dividir a dor com os outros, né? A amar, a uma série de coisas, só que não com limites. E sim, a gente ama, a gente tem empatia, a gente tem que ajudar até onde dá. Chegou no limite, não é mais com a gente. Ó, eu posso te ajudar até aqui. Tanto é que eu faço isso também, sabe, Cida? Quando vem um cliente para mim que tá com depressão, pensamento suicida e tudo, eu falo, tá, quem tá te auxiliando? Você não tá com médico? Não, não quero médico. Não, eu não quero um psicólogo. Não, eu só quero você. Não, não é assim que funciona. É um conjunto. É a união que faz a força. Eu só vou te atender se você buscar um psiquiatra, sabe? Porque cada um tem que ajudar até onde pode. Eu te ajudo sistemicamente. O médico te ajuda no corpo. Cada um faz a sua parte. E a união faz a força. Então, a gente precisa disso. Mas, Cida, a sua vida é muito linda. Vamos soltar esse peso que você está carregando dos outros. A melhor forma de você ajudar todo mundo é sendo feliz. Quando o pai e uma mãe estão felizes, os filhos ficam felizes. Quando você se realiza dentro do seu sistema familiar, olha, é festa no céu e na terra, sabe? Porque tudo que a sua família quer, independente se eles estão vivos ou mortos, né? Porque a energia espiritual, ela não se acaba, é te ver feliz, é te ver realizando. Então, não é um ato de egoísmo você pensar em você. Não é um ato de egoísmo você querer ser feliz e se realizar, tá, Cida? Cida, se você ainda não tem um médico, busque um, tá? E no momento que você puder, já venha fazer uma constelação, porque vai te ajudar muito. Eu vou dizer para você uma coisa. Quando eu fiz a minha primeira constelação, olhando para isso, por que eu digo a primeira? Porque pode ser que você precise de mais de uma, tá? É uma terapia. Então, quando eu fiz a minha primeira constelação, já mudou algo dentro de mim. Algo mudou, sabe? E eu já saí de lá outra pessoa, porque na época eu fiz presencial. E eu já saí de lá outra pessoa. Então, assim, é um processo, mas é um processo muito importante. Você precisa entender que a pessoa mais importante do mundo, do universo, da família é você. Só você pode fazer por você. Comece se amando, se priorizando para você ter forças de poder ajudar o seu filho, a sua filha. Hoje eu tenho muita condição de ajudar a minha filha, porque infelizmente ela herdou toda essa herança transcendental, transgeracional, mas nós estamos trabalhando nisso, tá? E não pensem, viu, gente, que se vocês passarem por essa vida sem resolver isso, tá tudo certo, você morreu e acabou. Não, você não morreu e acabou. A história, ela vai adiante. Ela vai passar para os seus filhos, ela vai passar para os seus netos, até que alguém decida olhar para isso e aos poucos tudo isso vai mudando, tudo isso vai se transformando, tá? Então, Cida, me chama, tá bom? Conta comigo, eu vejo todos vocês, eu respeito muito todas essas histórias, eu trabalho com muito amor, carinho, com a história de cada um, viu? Cida, então na realidade, quando você perdeu a sua mãe, provavelmente você já estava ocupando um lugar que não era seu. Talvez você estivesse cuidando da sua mãe como mãe dela e não como filha. E aí você perde mesmo a força, Cida, perde mesmo. Você precisa voltar para o seu lugar de filha para você poder novamente receber a força da vida que vem do seu pai e da sua mãe.
tá bom? Isso é muito importante, Cida. Respeite ela, honre a história dela, o destino dela, né? Ela partiu, mas esse foi o destino, essa foi a vida dela. Você pode honrar sua mãe, Cida, integrando ela no seu coração, respeitando o que ela teve que viver e entendendo que a melhor forma de você honrar sua mãe é você sendo feliz no amor, na vida, no trabalho, com dinheiro, com sexo, com tudo. Sabe, pegue as dores da sua mãe, porque nós viemos de uma família, todos nós, tá? Isso é sistêmico, isso é cultural e isso é histórico. De mulheres que não puderam se realizar no amor, de mulheres que passaram uma vida tendo sexo com os homens e talvez nunca tiveram prazer, talvez nunca sentiram um orgasmo na vida. Então, honre a sua mãe sendo feliz. É a melhor forma de você se curar e curar ela e impedir que essa dor passe para as futuras gerações, tá? Se você quiser me ajuda, Cida, conta comigo, me chame, tá bom? Ó, deixa eu ver se tem mais alguém. Olá, Diego. Diego, tudo bem? Elizabeth, deixa eu ver se mais alguém quer falar alguma coisa. Que bom que você compartilhou a live, obrigada. Tá, vou entrar. Eu te peço desculpa se eu ainda não respondi a mensagem, tá? Essa semana e no fim de semana eu realmente trabalhei demais e pode ter passado alguma mensagem e eu não vi. Mas hoje tá um pouco mais tranquila, eu vou olhar. Obrigada pela sua compreensão. Então é isso, pessoas queridas, nós vamos encerrar. Quem chegou depois, por favor, assista essa live. Ela está realmente curativa para você pai, para você mãe e para os seus filhos, tá? Sandra, se o meu filho é uma criança, ele vai se constelar? Com você ele pode, ou então você vem se constelar no lugar dele, tá? Os pais têm autoridade perante os filhos. Agora, se o seu filho já tem uns 13, 14, 15 anos e já tem uma certa consciência, ele pode se constelar. Vamos conversar, tudo depende de uma conversa para eu entender como ele está, como você está, para eu orientar vocês da melhor forma, com muito amor e carinho, tá bom? Mas fiquem atentos, filhos dos quartos, filhos que vivem tristes, filhos que estão mergulhados em solidão, filhos que estão desconectados da espiritualidade deles, isso não é saudável. Isso facilita o processo do suicídio também, tá? Lembrando, ó, que nunca é uma coisa, é uma série de coisas que foram acumulando e a gotinha d'água que fez o copo transbordar, você só vê ela, mas tem muita coisa por baixo, tá bom? Um beijo grande, fiquem bem e contem comigo, tá? Um abraço.